que eu vou falar hoje é sobre umas coisas que eu venho trabalhando há bastante tempo. Eu gosto muito de Angular 4. Eu estava procurando uma forma fácil de desenvolver back-ends e tudo mais no Angular 4. Eu procurei sobre Node. Eu achei que Node anda muito... É muito bacana, eu adoro Node. Só que eu achava que estava muito trabalhoso fazer isso. E o que eu faço, o que eu foco muito é na simplicidade, justamente porque eu trabalho com pessoas que estão começando no desenvolvimento de sistemas, começando a trabalhar com desenvolvimento e programação. E eu sempre sugiro que comece com JavaScript. Porém, JavaScript hoje em dia é um monte, é um mundo inteiro, sabe? Eu acho que enquanto teve o Keynote, já deve ter fizeram outro framework JavaScript. E é todo dia isso. Então, é muita coisa. Então, foco em Angular. Tanto que hoje, mais tarde, vai estar a Loiane falando sobre TypeScript, que é a linguagem que se usa no Angular, que vai ser show de bola. Então, não vou focar em TypeScript. Eu vou focar na integração que o Angular faz com o Firebase. Não tome isso, assim, ó. Eu até estava meio preocupado com a questão de ser muito uma venda de produto que não é. Tá, uma venda de produto que não é. Na realidade, o que acontece? Ele facilita muito a vida do desenvolvedor no sentido de que tu precisa entregar uma coisa rápido, tu precisa fazer com que tu faça um wireframe ou até mesmo um pequeno mockup do teu site para um cara, ou de repente um aplicativo mobile, que tu não precisa mais depender de um banco de dados SQL, onde tu tem todas as tabelas bonitinhas. Tu pode também ter nele várias... Já vou passando. Vamos falar o que é o Firebase, pelo menos. Começando o Firebase. Bem, o que é? Bom, do que é, de onde vem, do que é esse elemento? É uma plataforma unificada do Google para desenvolvimento com serviços baseados na nuvem, em BaaS, que é um Back-end as a Service. Tu não baixa ele, tu simplesmente utiliza esse cara. Alguém aqui já trabalhou com Firebase? Utiliza todos os recursos que ele tem? Não? Vocês sabem todos os recursos do Firebase? Sério? Não, ele tem umas coisas muito bacanas. Como ele é um back-end as a service, tu não baixa, simplesmente para acessar os dados é como se fosse um API REST. Simplesmente coloca as informações e retira elas de uma forma tão simples quanto uma API REST. Vamos pegar aqui e vamos dar uma olhada no slide. Essa aqui é um overview do console do Firebase. O que ele oferece, o Firebase? Que eu acho muito interessante no Firebase. Ele tem Analytics, que o Google tem para tudo quanto é coisa. Ele tem Authentication, onde tu faz autenticações do jeito que tu quer. Tu faz autenticações com o Google, com o Facebook, com o Twitter, com o GitHub. Não faz a autenticação. Pode fazer autenticação com e-mail e senha só. Ele manda e-mails confirmando fazendo a confirmação de cadastro, etc. A pessoa só pode logar se tiver com o cadastro confirmado. Ele tem a parte da database, que ele começou com database, que daí vem a questão do real time. Aonde tu tem uma base no SQL, onde tu tem os documentos, e faz com que toda vez que qualquer dado que seja imputado nessa base, ele já começa a avisar todo mundo, olha, chegou uma coisa aqui, vocês querem ver? Daí todo mundo começa a enxergar toda. Depois eu vou até mostrar um site meu que eu montei com essa base real-time. Tem storage, tu pode guardar documentos, pode guardar imagens, qualquer coisa. Tem hosting. Nele também tu pode hospedar teu site. Nele, tu pode colocar o teu domínio e ter tudo lá dentro. E tem functions. Tu pode criar todo o teu site em Node também, dentro do Firebase. A gente pode dar uma olhadinha melhor ali quando abrir o console do Firebase. Então, ele é um mundo integrado de desenvolvimento, onde que acontece? Tu é desenvolvedor front-end, tu abstrai o back-end. Tu simplesmente faz chamadas de JavaScript para todas essas questões aqui. Então, tu não se preocupa mais, tu abstrai tudo. Eu quero uma empresa que tenha desenvolvedor front-end, mas eu preciso de back-end. Então, não precisa mais do back-end. Aquele back-end que cria toda uma estrutura em Java, em C#, em Ruby, para criar uma API REST para eu pegar as informações. Não tem necessidade disso. O Firebase já te traz todas essas potencialidades dentro de um ambiente puramente front-end, basicamente isso.
Aí vamos falar aqui sobre Angular. Bom, precisa falar alguma coisa? Alguém não conhece Angular aqui? O Angular 4? Alguém não conhece o Angular 4? Não conhece? É bem interessante. Não tem nada a ver com o Angular 1, tá? Se vocês acham que vocês vão estudar, vou começar pelo Angular 1 para depois aprender o 4. Esquece. Passa direto para o 4. Ele foi todo reformulado. Tem muita coisa que foi retirada, todo o padrão foi reformulado, porque tinha muita coisa errada. Tinha muita coisa errada na construção do AngularJS. Então tá, o Angular é uma última versão, o Angular 2, na verdade, a última versão do framework criado pela Google. Ele é utilizado massivamente para aplicações MV wherever, permitindo a criação de front-ends complexos. Isso eu tirei do Google, né? Não quer dizer que seja realmente de fato isso aí. O que eu acho interessante no Angular novo? Muita documentação, muito exemplo, muita coisa pronta para tu poder usar, muito componente que tu pega e baixa do NPM, como o Angular Fire 2, que faz toda a tua conexão com o Firebase. Então, ele para mim, ele tem muitas questões do tipo assim, ele é muito... Algumas pessoas não gostam, acham que ele é um pouco pesado no pacote. Mas só que o pacote, tu não pode interpretar o pacote como o que tu vai usar, porque ele faz muito cache. No primeiro momento que tu usa, isso acontece em muitas linguagens de programação, no primeiro momento que tu usa, pode ser um pouquinho pesado na interpretação, mas depois ele faz caches e é super rápido. Tem muita gente que reclama dessa questão, porque o pacote é muito grande, que ele baixa muita coisa. Sim, baixa muita coisa. Tu começa a fazer um projeto Angular CLI lá, nossa, baixa um caminhão, um catatal de coisa. Tem um videozinho, ele fica baixando, parece que não vai terminar nunca mais. Chega a dar um negócio aquilo ali. Se tu for no site do Angular, angular.io, que é diferente do site do AngularJS, ali tu vai ter toda a documentação, exemplos, um monte de exemplos. Isso que é muito bacana. Tu tem todo um aporte para poder aprender a usar o Angular em si, usando, claro, TypeScript. Tu não usa JavaScript puro no Angular, tu usa TypeScript. Alguém aqui já trabalhou com TypeScript? O que vocês acham do TypeScript assim para trabalhar? Não gostam? Não, é mesmo, é. Que coisa séria. Eu gosto, na verdade eu gosto porque eu acho ele elegante. E sabe por quê? Tem uma coisa que é bem interessante que eu depois descobri. O TypeScript foi criado para trazer pessoal do C# e do Java. Se tu olhar, é uma mistura muito bacana de duas linguagens, C# e Java. Então o cara do Java olha, eu já vi isso aqui em algum lugar. O cara do C# olha, já vi isso aqui em algum lugar, sabe? E já sai programando. Diferente de programar direto em JavaScript, que tem muitas coisas que é muito mais verboso o JavaScript em muitas questões. Então, o que acontece? Tu pega, cria um algoritmo em TS, em TypeScript, e tu mostra para pessoas que estão acostumadas tanto com JavaScript quanto C# quanto Java, fica muito mais fácil a comunicação das pessoas. Então, tem uma integração melhor entre pessoas que têm conhecimentos diferentes, heterogêneos, que vão conseguir entender melhor aquele teu código. Para mim, isso que eu acho bonito no TypeScript. Muito melhor do que o JavaScript puro. Obviamente que tudo vira JavaScript no final, que tu transpila e vira JavaScript. Beleza. Angular, do Google, que tem bastante documentação, que tem bastante exemplos, que foi feito para trabalhar com TypeScript da Microsoft. Coisa louca isso, né? Eu acho bem maluco essas coisas. Tanto que a Microsoft tem o próprio nem vou falar muito, senão a Cintia vai me matar. Tem o próprio DocumentDB, lá, que também é uma base de dados NoSQL, só que ela não tem muitas implementações que o Google tem. Até depois eu canso de reclamar com o pessoal da Microsoft sobre isso, para eles não querem colocar, não sei porquê. Beleza. Quem te fala sobre real time? Ontem eu estava falando com uma menina da Veja, e ela me perguntou o que é real time. O que é real time para vocês? Gente, assim, eu sou muito assim de pegar e conversar com as pessoas. Se vocês vão ficar quietos, eu vou começar a falar, até alguém. Eu vou começar a apontar. Tu, por exemplo. O que é real time para ti? Não?
tudo lá nele. Aquele pessoal que está abaixando a cabeça, tu. Real time é, por exemplo, todo mundo usa o WhatsApp aqui, né? Acho que real time é eu estar escrevendo a mensagem para ti e tu receber a notificação que eu estou escrevendo a mensagem antes de te enviar. Isso é uma coisa que sem interação, que não precisa de uma interação tua, tu não precisa dar refresh na tela, não precisa fazer nada. Onde se vê muito isso é no Google, no Twitter, onde tu tá com a tela e começa aquelas agora começou aquelas porcarias, e que toda vez que alguém escreve num post teu, vai lá aquele pop-up desgraçado que eu odeio, sabe? Às vezes tem uns 10 pop-up na tua tela lá. Acho real time também é chato, gente, não é assim. Tu tem que saber implementar essas coisas de real time. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem Node e olha, já procuraram real time Node? Só fala em chat. Não existe implementação diferente de chat para Node no real time. É impressionante. Não achei nada ser diferente disso. Nós temos também palavrinhas bacanas, como WebSocket. Nós temos também o Socket.io, que facilita a implementação de real times, de aplicações real times, Promise, etc. Tá. Agora a gente vai esquecer tudo isso. A gente não precisa nada disso. Aí é que tá. Aí é que tá uma coisa que fica um tanto mágica dentro do próprio Firebase com as integrações que a gente faz. Deixa eu dar uma olhadinha, qual que é o próximo slide? Bom, e como é da minha natureza manter tudo simples, eu pego e deixo. Vocês conhecem isso aqui, né? Eu gosto que seja simples, fácil de que a pessoa consiga enxergar aquele código, entenda, olha, isso aqui faz isso aqui, deu. Tem a sua responsabilidade, que é pegar a lista e retornar a informação e mostrar na tela. Beleza. Você sabe o que é isso, né? E a última parte do estúpido ali, né? Então tá. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora como é que seria fazer um chatzinho, que normalmente só se faz chat Node, com um fluxo padrão para Node. Vamos lá. Nós temos lá o cliente, nós temos o servidor, nós temos o código em Node, e nós temos um banco de dados que vai consolidar algumas informações, que pode ser um banco de dados SQL, pode ser um banco de dados NoSQL, pode ser qualquer coisa, Oracle, SQL Server, pode ser qualquer coisa que tem ali fora. O cliente faz uma requisição, vai lá para o banco de dados, cria um WebSocket, abre um WebSocket, tu processa aquela informação vai ou não vai para o banco, retorna do banco uma outra informação, retorna de novo para o Node vai para o servidor e volta para o cliente. Beleza? Mais ou menos assim? Normalmente, do que eu pesquisei, é basicamente isso. Tu simplesmente tem todo esse trabalho de fazer. Vamos ver como é que fica mais ou menos o código front-end do código que tem que ser feito em JavaScript. Vocês conseguem enxergar aí? Consegue enxergar essas coisas todas? Consegue? O que acontece? Aí que tu abre um WebSocket, tu faz uma conexão, isso aí é Node, tá? Tu faz uma conexão, tu abre a conexão, tu pergunta o erro, daí tu vai assim, on message. Que aí tu está escutando a mensagem que está lá no servidor. Perfeito? A mensagem está lá. Se alguma mensagem chegar nesse cara aqui e vier nesse cara, eu vou pegar e vou mandar para a minha tela. Isso aqui é um código super simples. Tem muito mais coisas, mas acho que não caberia aqui nessa apresentação fazer uma coisa um pouquinho mais estruturada. Beleza. Temos que montar tudo isso para fazer com que eu consiga ler e consiga entender o que está acontecendo lá no servidor. Vamos dar uma olhadinha no back-end, no servidor. Beleza. No servidor, nós temos lá um WebSocket Server, que eu vou lá, require, crio um HTTP, aí eu crio o servidor, o request response, começo a fazer um listing na 337, aí, beleza, ali eu tenho tudo funcionando, aí, por exemplo, ali, wserver on request, e embaixo on message. Toda vez que acontecer alguma coisa, que eu invocar esse cara, esse meu outro carinha aqui vai estar ouvindo. Acho que muitas pessoas aqui, podem ser coisa nova isso aqui, mas muita gente deve ter passado por isso. Então, vocês entendam, eu estou criando todo um front-end, eu tenho que ter um servidor, contratar um servidor lá para fazer isso.
eu tenho que também criar um código lá no meu servidor, que é aquele back-end, para poder fazer toda essa transição ali para esse cara. Eu tenho que ter um banco de dados para consolidar essas informações de uma maneira ou outra e retornando tudo isso, tudo na mão. Volta aqui de novo no meu back-end. Esse aqui é o fluxo padrão que normalmente se usa hoje em dia, quando tu precisa de montar tudo na mão. Vamos ver como é que funciona no Firebase? Esse aqui é do fluxo do Firebase. Tu simplesmente tem o teu front-end, eu já vou mostrar como é que é o front-end do Firebase. Tu simplesmente chega no Firebase e, Firebase, faz para mim aí, por favor. Sabe, traz informações, porque o Firebase já, como eu falei para vocês. Deixa eu voltar aqui. O Firebase já tem Authentication, que a gente pode se usar. Ele já tem Database, ele já tem Storage, já tem Host, já tem tudo lá pronto. E quando tu usa ele, é simplesmente usar JavaScript puro na tua página. Tu não precisa nem usar TypeScript, tu pode usar simplesmente JavaScript. Ele é bem maleável com relação a isso. Voltando aqui. Aí tá, o fluxozinho. Vamos ver assim, ó. Vocês lembram do front-end? Esse aqui é o front-end para fazer em Node. Vocês lembram disso aqui? Que vai lá, etc. Tu faz todas essas coisinhas aí. Beleza, vamos ver como é que funciona isso conectando o Angular no Firebase. Assim. Esse tudo que está aqui em cima, essa parte toda que está aqui em cima, é só as configurações do componente do Angular. Para fazer com que eu vá na minha base de dados, no SQL do Firebase, leia as informações e faça com que, toda vez que algum dado chegue lá naquele banco de dados e seja imputado alguma informação ou retirada a informação, é só isso aqui, é só essa linha. Eu crio uma Firebase List Observable, que ela é de um tipo N, de qualquer um. Eu simplesmente faço com que essa variável receba um DB list, que é um Angular Fire Database, da lista de pessoas. Já vou mostrar para vocês isso funcionando. Vocês vão poder ver até no celular de vocês funcionando. O que ele faz? Ele é uma chamada assíncrona. Toda vez que acontecer qualquer coisa naquela lista, ele vai retornar para o teu front-end. E no teu front-end, vai pegar e automaticamente vai aparecer na tela lá. Tu não precisa fazer mais nada. É uma linha ali e está resolvida. Tu não precisa fazer back-end, como era feito aqui. Nesse cara, não precisa nada disso, não precisa implementar nada disso aqui. Tu simplesmente chega e implementa esse código. Isso, claro, ele te dá chaves de configurações, etc., para tu poder acessar aquela tua base. E tu diz para ele, tu tem questões de segurança. Só vai ser acessado do domínio tal. Só vai ser acessado pelo usuário tal. E assim por diante. Tem muitas regrinhas que tu pode implementar. Dentro do storage, dentro do NoSQL, etc. Tem todas as regras. É bem focado em segurança também. Aí vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é para recuperar. Vamos fazer o push, quando eu vou imputar dados. Essa aqui é o push. Eu simplesmente pego, eu tenho lá a mesma coisa, o meu Angular Fire Database, onde eu pego as informações e vou na mesma lista aquela de pessoas. É como se fosse um array. Eu dou um push num objeto, e o objeto vai para a base de dados. No momento que eu coloquei esse objeto da base de dados, aquela minha lista que está observando já está renovando a minha tela com as informações corretas que eu coloquei lá. Se alguém chegou lá e modificou essa informação, essa também vai sair da tela. Eu também tenho uma questão. Está tão rápido isso aí, né? É que é tão fácil falar sobre isso. Daqui a pouco já vou terminar. Depois eu vou mostrar para vocês um site que eu fiz e vocês vão acessar nos celulares de vocês. Já vou passar para vocês a URL. Só que daí me pergunta, tá, beleza, e agora? Você sabe a diferença de um banco SQL para um banco NoSQL? Não? Sabe? Qual que é a diferença? A diferença é que no banco SQL tu tem relações entre tabelas e no NoSQL tu tem collections que tu pode botar documentos de qualquer formatação dentro dela.
Quase isso. Imagina assim, ó, sabe, tu chega em casa, tem o teu guarda-roupa, sabe? O banco NoSQL é o teu guarda-roupa. Tu pega aquele monte de camisa e joga lá para dentro, sabe? Depois tu vai ver o que tem lá dentro, sabe? Agora, assim, se tu chega em casa e deixa tudo arrumadinho, é SQL. Agora a cor tal aqui, a cor tal ali. Mas banco SQL, eu vou jogar tudo que eu preciso lá. Depois eu vou consolidar isso. Isso às vezes é um problema. Para muitas pessoas não sabem usar NoSQL porque acham que podem fazer, como se fosse no banco SQL, fazer joins, etc., que não existe. Por isso que também se usa muito no Firebase, os functions. O que acontece? Quando tu vai fazer uma pesquisa, tu tem que consolidar a pesquisa que tu vai fazer. Quando tu imputa dados, tu já tem que saber como é que tu vai pesquisar. Por exemplo, assim, eu vou colocar cidade, estado e país. Só que está cada campo separado. Tu não faz pesquisas isso ou isso ou isso numa base NoSQL. Tu simplesmente coloca, quando imputar dados, tu cria uma função Node dentro do Functions, do Firebase, onde toda vez que acontecer alguma transformação naquela tua lista, tu vai pegar aquelas informações e vai colocar assim, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Quando for pesquisar, tu pesquisa naquele campo o que tu quiser. Sabe? Tu quer todos que são de Porto Alegre, que são do Brasil, tu pesquisa naquele campo. É umas coisinhas um pouquinho chatas assim. Só que tem muita gente que precisa consolidar dados, precisa colocar em outros tipos de bancos de dados, precisa colocar em Oracle. Isso também é perfeito. Por quê? Te possibilita da seguinte forma. Vocês têm que imaginar a database do Firebase como se fosse um middleware, assim, alguma coisa no meio. Por exemplo, aqui, ó, tu tem o teu front-end conectado com o teu Firebase e o teu Firebase pode se conectar com quem for atrás. No momento que, por exemplo, assim, ó, tu não manda mais os dados que tu tinha lá no teu SQL Server, no teu Oracle, direto para o teu front-end. Tu manda o Firebase fazer isso. Como ele é real-time, no momento que tu alterou uma coleção, ele já vai alterar para ti no teu front-end. Vocês conseguem entender isso? Mais ou menos? O que eu fiz aqui foi fazer um fluxo de consolidação. O que acontece? Tu tem o teu front-end, que se conecta só com o teu Firebase, e o teu Firebase se conecta com qualquer outro back-end, seja Java, seja JavaScript, seja Ruby, seja qualquer outra coisa, com um banco de dados. Toda vez que entra alguma informação nova no teu banco de dados, lá no SQL, tu pega aquela informação, trabalha aquela informação e consolida na tua base de dados SQL, já que se tu precisar fazer isso. Muitas empresas precisam fazer isso. Então, tu pode fazer com que seja dessa forma. Tu pode fazer com que toda a tua arquitetura seja, de fato, muito bem ajustadinha às tuas necessidades. Porque tem uma coisa, não existe tecnologia que vai te suprir completamente. O Firebase não vai te suprir completamente. Ele é uma forma rápida de desenvolvimento para quem é front-end. Eu acho que é muito interessante para agências de comunicação que precisam fazer algo rápido e que não querem se preocupar com o desenvolvedor back-end. Porque quando tu envia uma nova coleção, não tem esquema, não tem preocupações com se vai caber ou não vai caber. Ele aceita qualquer coisa. Então, no momento que ele aceita qualquer coisa, tu não precisa ter um cara chato dizendo assim, não, o banco, a tabela tal, que não tem tabela, vai receber tais e tais coisas. Aí tu tem, por exemplo, assim, numa empresa normal, onde tu tem um banco normalzinho, a pessoa chega lá, eu preciso colocar uma nova coluna. Daí tu abre todo um chamado, sei lá, tem empresas que são bem chatas. Tu abre todo um chamado, tem que colocar uma coluna, tem que ser do tipo tal, tem que ser nome tal. Não. Na boa, tu chegou lá, colocou uma nova campo na tela, já está colocando no banco de dados, já está aparecendo para o cara. Pensem, a questão, só o desenvolvedor front-end faz isso. Ele não precisa de mais ninguém por trás fazendo esse tipo de situação. Já vai acabar? Então tá. Eu ia mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha só. Vê se vocês conseguem entrar no site. Firebase. É rapidinho, gente, é rapidinho.
rapidinho. firebase.transnerd.com.br. Ah, não aparece ali. Ah, vai aparecer para vocês. Quem conseguiu entrar? Isso aí. Olha só. Eu vou trocar a minha foto que está aparecendo lá. Fique olhando a foto. Olhem a foto. Olha a foto. Eu abro sempre no Safari, porque no Chrome tem um monte de putaria minha, então não é muito legal. Olha ali, tá? A minha fotinha, né? Aí aqui, esse aqui está todo em AngularJS com conexão com o Firebase. Deixa eu mudar minha foto. Vocês estão olhando a foto aí? Ah, vou selecionar uma. Ah, vou selecionar essa outra aqui. Beleza, deixa eu arrumar aqui. E, ó. Então, envia porcaria. Ó. Apareceu para vocês? Para mim ficou... Mudou, né? Agora vamos fazer o seguinte. Estão vendo aqui embaixo? Contatos e afins. Deem uma olhada na lista de contatos e afins. Chegaram ali na lista de contatos e afins? Eu vou deletar esse cara aqui, ó. Como é que ficou para vocês? Sabe? Então, vocês viram que vocês não precisam fazer quase nada. É simplesmente assim, pensa o seguinte, ó. Tu é um desenvolvedor full stack sendo simplesmente um desenvolvedor front-end. Tá? Isso que eu acho muito legal na questão do Firebase. Mais tarde, se te precisar de consolidação, como eu falei, a outra pessoa vai fazer todo o resto depois do Firebase. Então, isso que eu acho bacana, isso que é muito fácil tu poder mostrar para as pessoas e ensinar para as pessoas, que eu ensino muito, eu estou sempre procurando ensinar as pessoas. Então, para mim, é legal ter coisas simples e que depois a pessoa vai procurar as informações. Beleza. Isso é um... Nossa, como tem pouco tempo, é um exemplo muito rápido e tem muitas potencialidades. Tem o hosting. O hosting, para você ter uma ideia, ele tem backups. E tu pode dar rollback. Ah, errei alguma coisa, eu dou rollback lá no meu Firebase lá e resolve. Toda vez que tu faz um deploy do teu site, ele faz uma... Me fugiu a palavra, quando ele faz várias... Oi? Versionamento, exatamente. Aí, por exemplo, assim, tu fez, deu merda, vou ter que voltar. É simples, é super fácil, tu clicou e já volta. Sabe? Então, gente, isso aqui é um overview super básico, super simples, sobre a questão do Angular com o Firebase, ou qualquer Vue também com o Firebase. Tem muitas ferramentas que tu pode conectar no Firebase e que funciona, vocês vão ter uma performance de desenvolvimento, o desenvolvimento de vocês vai ser muito mais rápido e muito mais ágil usando essa ferramenta. E por quê? De repente, tu quer, como eu falei, tu quer montar um wireframe, quer montar um mock de uma situação. Tu usa esse cara e depois tu pega tudo que tu fez lá, que ele cria todas as listas e pode transformar aquilo em tabelas para um banco SQL. Daí fica, sei lá, fica a dica, porque funciona, comigo funciona. Claro, tem limitações. É um banco, é uma ferramenta que é administrada só pelo Google. Tu não tem muito gerenciamento, ele é só o que ele te dá ali. Então, usem, sabe, pensem bem no que vocês vão usar. É uma ferramenta muito legal que vocês podem fazer com que vocês sejam muito mais produtivos. Deixa eu terminar aqui a apresentação. Então tá, gente. Obrigada.